Pessoal, calculem, olha, é só seguir a receita lá, né? Calcule a integral de essa integral de linha, essa integral de linha. É claro, a gente vai falar para vocês que, olha, isso daqui é uma integral de um campo escalar, de um campo vetorial, mas vocês têm a obrigação de identificar. Entendeu? Por exemplo, a função f dada aqui, ela está definida no R3, mas só que há valores na reta, tá certo? Então isso daqui vai ser entendido como um campo escalar. Tá? Então, calcule isso. Gama de t foi dada no espaço e foi dado agora um campo vetorial. F de u vw é u quadrado, v quadrado, w quadrado. Calcule a integral do campo f sobre a curva gama. Tá bom? Então, no exemplo 1, nós temos a integral f de gama, campo escalar. Então, isso daqui vai ser a integral. Gama varia de 0 a 1. 0 a 1. Agora você tem que calcular f sobre gama. Mas aqui só leva em conta a primeira coordenada. Tá certo? Aí você tem que calcular a raiz quadrada de gama linha. Tá certo? Então você tem 1 mais 4t quadrado mais 1 dt. Então essa daqui é a integral de 0 a 1 de t raiz quadrada 2 mais 4t2 dt. Então integral simples, certo? A derivada disso aqui é da 8t, então basta multiplicar e dividir aqui, tá certo? Tá claro? Como? Não, o que faz essa função? Ela projeta o ponto UVW na primeiro eixo, então ela só leva em conta a primeira coordenada. Tá certo? Precisa terminar isso aqui ou não? Segundo, nós temos o campo f grande é esse daqui, u quadrado, v quadrado. Então nós vamos colocar f ponto de gama sobre gama. Então vai ser a integral. O intervalo é menos π sobre 2, é sempre a variação da curva gama. É o intervalo do domínio. Certo? Π sobre 2. Π sobre 2. O f é isso daqui. Então vai ser cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t mais vírgula e cosseno ao quadrado de t. Agora o produto aqui pelo gama linha, tá certo? Quem é o gama linha? O gama linha vai ser menos seno de t, cosseno de t e seno de t, dt. Está correto isso? Fizeram? Então, isso daqui é o f calculado em cima da curva gama. Só substituir cosseno, seno e menos cosseno, certo? E esse daqui é o gama linha. Aí você tem que fazer o produto interno. Então fica menos π sobre 2 até π sobre 2. O que aparece é o seguinte: cosseno ao quadrado de t, seno de t, com sinal menos, tá certo? Mais seno ao quadrado de t, cosseno de t. E mais cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Então, cosseno de t, seno de t, cancela, e isso só sobra
π sobre 2 até π sobre 2 de seno ao quadrado de t, cosseno de t, dt. Também integral simples, tá certo? Basta você chamar de u o seno. Dúvida não? Ok. Vamos fazer uma primeira interpretação da... Depois vai ter várias interpretações dessas integrais. Uma delas, inclusive, vai chamar fluxo, que é exatamente média e vazão, né? Tanto faz se for vazão de um fluido, que pode ser um campo elétrico, campo magnético, pode ser qualquer coisa, né? E então vai ter muitas interpretações. Vamos fazer uma primeira, que é bem simples e está ligada com a física. É bem simples. Vamos supor o seguinte. Então, olha, quando for um campo de forças, atuando sobre uma curva gama, aqui na verdade sobre um traço, né? Sobre uma partícula, que se desloca conforme o traço de uma curva gama, a integral f de gama sobre gama representa o trabalho que é a definição física da física, o trabalho realizado pela partícula ao longo de gama. Vamos fazer isso bem precisamente. Vamos supor que o campo de força que está atuando, vamos pensar, gama, uma curva de classe, por exemplo, C1, tá certo? Partícula de massa M, se deslocando conforme gama sob ação do campo gravitacional. A gente pode pensar assim, você tem uma curva, né? E você pode pensar que uma partícula de massa m está se deslocando conforme a
essa curva. E aqui tem esse campo atuando, que é o campo da gravitacional. Aqui é a aceleração G, certo? É claro que para ela seguir isso, a própria trajetória, isso aqui é um vínculo, certo? Vai ter componentes de forças em outro sentido, e a resultante vai ser segundo gama e gama linha, tá certo? Porque se ela vai percorrer gama, essa é a hipótese, né? Então, você vai ter gama linha percorrendo a partícula se deslocando em cima do traço conforme a velocidade gama linha. Então, vamos aplicar a lei de Newton aqui para ver como é que fica. Se a partícula se desloca conforme gama... Bom, primeiro, lei de Newton. Você tem o campo resultante, tá? F, é igual ao que pela lei de Newton? É m vezes aceleração, tá certo? M vezes aceleração. Agora, para nós, se a partícula está exatamente descrevendo a trajetória conforme gama, quem vai ser o A? Vai ser gama duas linhas. Então, vai ser M gama duas linhas. Porque está vinculado, eu estou supondo que está vinculado segundo essa trajetória que é descrita pelo traço. Tá? Bom, então agora vamos fazer a integral do campo vetorial que está aqui. F, M, gama duas linhas. Sobre a curva gama. Então nós temos a integral do campo F de gama sobre gama. Tá? Então isso daqui é o quê? Isso daqui é a integral. Vamos supor que está entre A e B. A e B. O campo F é M, gama duas linhas de T. Produto interno quem? Definição. Gama linha. Certo? Gama linha. dt. Agora, esse caso aqui é muito particular e a interpretação, por isso que a interpretação é simples. Qual é a função integrando aqui? É gama duas linhas, produto interno gama linha. Tá certo? Vocês conhecem a derivada já disso. Uma função que tem essa derivada. Qual é? Qual a derivada disso? Concorda? Duas vezes gama duas linhas, produto interno gama linha. Então, quem é uma primitiva desse produto aqui? Vai ser 1/2 de gama linha de T, gama linha de T, entre A e B. Aqui tem M, tá? Concorda com isso? Porque o que está dizendo isso daqui? Que uma primitiva disso é a metade disso. Tá certo? Então, eu estou usando isso. Bom, mas quem é isso daqui? Isso daqui vai ser 1/2 de M que multiplica gama linha de T, gama linha de B,
ao quadrado menos gama' de A ao quadrado. Essa variação aqui é exatamente isso. Mas quem é gama' de B? É a velocidade nesse ponto. Tá certo? E quem é gama' de A? É a velocidade nesse ponto. Isso daqui quem que é? Variação cinética. Então, isso realmente significa o trabalho realizado. Tá certo? É massa vezes velocidade ao quadrado. Alguma pergunta aqui? Quando nós entrarmos em superfície, daí vai ter mais exemplos. E a gente vai dar interpretações, inclusive, dos operadores que vocês estudam lá na física. Certo? A integral, essa daqui seria a integral vetorial. A integral escalar, a integral de um campo escalar, ela tem também inúmeras interpretações. Mas ela é integral, ela sempre pode ser pensada como integral de uma função, mas com peso. Então, ela pode, facilmente, você pode calcular, por exemplo, a densidade de uma região, a massa de uma região, cuja densidade você conhece. A densidade aparece como essa função f. Você entendeu? Se você tiver a densidade local, pontual, então a integral, por exemplo, de um campo escalar, vai dar a massa total, certo? Daquela região. Isso nós vamos calcular de fato, tá? Depois nas aplicações. Eu vou dar uma definição aqui que envolve as integração, e ela não é muito comum, mas eu acho que lá no cálculo vocês viram já. Mas a gente vai usar isso aqui. A definição é a seguinte: vamos supor que você tem f de t, alfa de t, beta de t e delta de t. Tá? Uma função assim. E vamos supor, só para não ter problema de integração, vamos supor contínuo. Contínuo. Então, cada uma dessas funções são contínuos. Tá? E t pertence ao intervalo AB. Tá? Essa daqui é uma integral, daqui é uma função vetorial. Tá? Então, a gente define a integral de f de t dt de A até B como sendo a integral do vetor, a integral de A até B de alfa de t dt, a integral de beta de t dt de A até B e a integral de A até B delta de t dt. Então, isso daqui é uma definição, tá? Eu defino a integral de uma função vetorial como sendo a integral por coordenadas, que é muito natural. Tá certo? Vocês viram isso, alguma coisa do cálculo? Viram, né? Nós temos umas primeiras propriedades que são as seguintes. Vamos supor, então, propriedades. F de classe C1
Ou então, vamos falar de classe C1. Então, vale o seguinte. F de P menos F de A é integral de A até B de F' de T dt. Vetorial, hein? Isso é vetorial agora. Tá? Coincide com o caso do teorema fundamental do cálculo, uma variável. Formalmente. Né? Só que isso é um vetor, isso é um vetor, isso também é um vetor. Né? Norma da integral de A até B f de t dt. Pessoal, eu estou escrevendo uma barra só, mas como sendo norma. Vocês já estão acostumados com isso, não? Ou não? Então, eu não vou escrever duas, tá? Mas isso é norma. Porque isso é vetor. Então, isso é menor ou igual a integral de A até B, norma de f de t dt. Não vai pensar que isso cai exatamente no caso de uma variável, hein? Não cai. Tem que pensar um pouquinho. Então, o que está dizendo isso? Que a integral dessa função vetorial é menor ou igual à integral do valor absoluto daquela função. Tá? Outra propriedade, bom, f nada mais é do que uma curva para nós, tá certo? Então, supondo f de classe C1, nós temos o seguinte. Norma de f de B menos f de A é menor ou igual ao L de F. São três propriedades, então, olha, que se você calcular essa diferença aqui, isso aqui é o comprimento de um vetor, tá certo? A norma dele é menor ou igual o comprimento da curva, porque F é uma curva, né? É o comprimento da curva. Tá? Então são propriedades que, se vocês puderem verificar. Bom, agora nós vamos calcular bom, na aula de sexta eu vou continuar com exemplos, mais alguns exemplos, e começar a preparar o teorema de Green, tá bom? Então eu vou parar por aqui hoje.